Senhor Deus e Pai, iniciamos esta aula apresentando-nos em oração, pedindo que o Teu Santo Espírito venha guiar-nos, falar-nos, ministrar-nos, impactar-nos com a Tua gloriosa palavra. Reconhecemos a Tua graça, a Tua bondade, reconhecemos a Tua misericórdia. Alguns estão entrando nesta aula muito cansados de um dia de trabalho, de um dia de muita labuta, de muito sacrifício, mas estão aqui, ó Deus, com seus corpos e mentes bem cansados, mas com a sua alma e seu espírito famintos e sedentos para absorverem e alimentarem-se da tua palavra. Renova suas forças, renova os seus ânimos, renova também as minhas forças, dá-me a tua necessária graça e unção para transmitir com propriedade a tua gloriosa palavra. Renova as forças dos meus irmãos que estão cansados deste dia de labuta. Que a tua bondade seja em seu favor e que possam estar bem concentrados diante da palavra que estaremos ministrando para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado. É a nossa oração que te fazemos, agradecidos, no maravilhoso e bendito nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês, sejam todos bem-vindos no poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Nós estamos na nossa terceira aula da nossa matéria de soteriologia, a doutrina da salvação. Essa é a terceira aula da nossa matéria de soteriologia, a doutrina da salvação. Hoje é terça-feira, 12 de setembro de 2023, terça-feira, 12 de setembro de 2023. Cumprimentamos a todos, família Ramalho, irmã Jandra, irmã Flávia, irmão Elton, evangelista Alexandro, casal Gil e Rubiane, irmão Leandro, prazer voltar a revê-lo, irmã Vanderleia, está ali ligadinha, né? Se ela não ficar ligada, ela desliga. Então ela está ligada. Irmão Ítalo, né? São da mesma igreja, né? Compartilham, né? Da abençoada congregação ali da Nova Aliança em Newark. Nossa irmã Amanda tá ligada também, né? Se a irmã Amanda desligar, já era, né? Aí dá problema. Mas ela não vai desligar assim fácil, não. Se eu conheço um pouquinho a irmã Amanda, é tal filha, tal mãe, né? Irmã, a sua mamãe não desligava fácil, né? Então a filha também é a mesma coisa, né? E a nossa irmã Beatriz, né, que está ali no mistério, mas daqui a pouquinho ela já vai ficar revelada. Está faltando o Absai, que hoje, infelizmente, pelo fato que está no trabalho, provavelmente não poderá estar aqui conosco. Está faltando o casal Claudiano e Larice, irmã Gislaine, está com algumas dificuldades, não vai poder, pelo menos por enquanto, está fazendo aqui interativo. Irmã Ilana, por enquanto, também não apareceu, mas tudo bem. Irmã Ilana tem algumas situações de trabalho que não a permitem chegar muitas das vezes ou algumas vezes num horário. Meus irmãos, eu convido vocês a irmos à página de número 6, item número 5. Regeneração. Alguém está me perguntando, e as notas da matéria passada? Estou ainda trabalhando pesado em cima, pelo fato que este último fim de semana eu estive em Danbury, né, ministrando na nosso núcleo presencial. Quase, irmão Alexandre, quase! Eu lhe fiz uma surpresa de novo. Quase, eu tive uma situaçãozinha que não me permitiu, né? Eu queria ouvir o irmão ministrando a EBD ali em Nagasaki, mas não consegui, tive uma situaçãozinha, né? Mas quase eu cheguei lá de novo. Mas não vai faltar oportunidade, que eu desejo muito visitá-lo para ouvi-lo, né? Quero ouvir com esse servo do Senhor que tem muito aí para ministrar e para dar. Página 6, item 5. Eu estarei este fim de semana, não estarei viajando, então eu vou ter o tempo cabível, né, para adiantar o máximo e resgatar os atrasos que eu tenho com vocês, né? Fiquem tranquilos que é minha responsabilidade, não é que eu não queira liberar, que realmente está um pouquinho acelerado, e mais adiante, não agora, eu vou dar o testemunho a vocês de algo que Deus está fazendo
um milagre, né, que o Senhor está alcançando nas nossas vidas, mas eu estou esperando algumas semanas se passarem para eu dar aqui um testemunho poderoso que vai com certeza fortalecer a sua fé para a glória do Senhor, né? Eu estou correndo bastante, depois vocês vão entender. Página 6, item 5, regeneração. Nós estamos estudando os elementos operantes na salvação, né? Já falamos sobre o arrependimento, sobre a fé, a conversão, justificação. E hoje vamos falar sobre a regeneração. Aqui está escrito: a regeneração é a obra sobrenatural e instantânea de Deus que outorga nova vida ao pecador que aceita Cristo como seu Salvador. Através desse milagre, ele é ressuscitado da morte, ou seja, do pecado, para a vida na justiça de Cristo. Interessante. Espiritualmente, antes deste milagre, a Bíblia qualifica o homem espiritualmente morto, ainda que ele tenha vida física, porém ele não tem ativa a vida espiritual. Em palavras mais simples, esta nova vida é a natureza divina que passa a habitar no crente, mediante o poder do Espírito Santo. Sem esta miraculosa transformação espiritual, o pecador arrependido permaneceria morto na sua natureza pecaminosa e incapaz de conhecer a Deus através de um relacionamento pessoal. Anote aí, sem a regeneração, seria completamente, totalmente impossível termos um relacionamento com Deus. Seria impossível reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Seria impossível termos amor por este livro, que é a palavra de Deus. Seria completamente impossível termos uma mentalidade mudada, os sentimentos transformados. Tudo isto é obra da regeneração, também conhecido por novo nascimento. Agora, isso aqui é interessante que eu vou dizer. Lá em João, capítulo 10, Jesus dá uma declaração que acredito todos nós já conhecemos, já lemos, né, que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Todos já leram esse texto? Lá em João, capítulo 10, isso é muito conhecido. Só que poucos de nós sabemos que ali, em João, capítulo 10, está esta declaração revelando a vida espiritual, não a vida física, porque existem duas palavrinhas no grego que revelam vida. Bios, que é a vida física, que um dia nos foi dada, né, no ato do nosso nascimento ou da nossa existência nesta vida, nesta terra. Mas o dia que tivemos com uma experiência com Jesus Cristo, ganhamos outro tipo de vida, que nesse texto é o zoe. Então, tem duas palavras no grego que definem vida. Bios, de biologia, a vida física ou humana, e zoe, que é a vida espiritual. Então, Jesus, nesse texto de João capítulo 10, ele está falando não do bios, está falando do zoe, está falando da vida espiritual. E esta vida espiritual é que estabelece a nossa relação para com Deus. Eu peço que, por favor, alguns de vocês abram aí, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. O primeiro que ler, abra o seu áudio, por favor, e leia em voz alta. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Por gentileza, quem achar de vocês primeiro, abra o áudio e leia para nós em voz alta. Filipenses 2, 13. Vamos lá? Quem achou primeiro, pode abrir o seu áudio e ler para nós o texto. Filipenses 2, 13.
Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Pode repetir, por favor, meu irmão, o texto um pouquinho mais alto, só um pouquinho mais alto, para não estragar sua garganta. Vamos Porque lá. Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar Muito segundo a obrigado, sua irmão Gil, boa porque vontade. Deus é o que opera em vós. Agora preste atenção. O que que ele opera em nós? Duas coisas. Alguém conseguiu perceber o que diz o texto? O que que diz o texto? O que que Deus, na verdade, opera em nós? Vamos lá. O texto nos fala muita coisa importante. Porque Deus é Querer que e opera em o vós o quê? efetuar. Querer Querer e Querer o e o o efetuar. outro, efetuar. 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 Querer, anote isso aqui, importantíssimo. Querer e efetuar. São duas coisas diferentes, concordam? Porém, elas estão, interligadas. O querer aí não é o querer meu, é o querer dele, é a vontade dele, é o desejo dele, é o sentimento dele. Estão percebendo? É tudo dele. E o efetuar é a ação dele, entende? É a motivação dele. Então, a partir do momento que eu e você passamos pela experiência da regeneração ou do novo nascimento, o que vai operar em nossas vidas é o querer dele e A data. e o efetuar dele, entende? Isso tem que ser deixado bem claro, porque quando temos essa experiência com Deus, tudo que nos move na direção de Deus, seja na adoração, seja na leitura da palavra, seja na santificação, seja na separação da nossa vida para com Deus, ela está totalmente ligada a essas duas situações: o querer dele e o efetuar dele. Claro, entra o nosso livre-arbítrio, sem dúvida nenhuma. Entra a nossa vontade de escolha, sem dúvida nenhuma. Porque a partir do momento que nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o que nós estamos querendo dizer? Senhor, entra e toma posse da nossa vontade, toma posse dos nossos sentimentos, toma posse de todo o nosso ser. Quando a gente pronuncia a palavra Senhor na Bíblia, e sobretudo no Novo Testamento, olha que interessante isso aqui. É a palavra grega Kyrios, ou Kyrios, se escreve como K-I-R-I-O-S. Claro, essa é a forma como se pronuncia, não é a forma grega como se escreve. Kyrios ou Kyrios. O significado dessa palavra quer dizer amo, proprietário, dominador. Quando eu digo Senhor Jesus Cristo, Kyrios, Jesus Christos, que no grego quer dizer meu amo, meu proprietário, aquele que domina a minha mente, os meus sentimentos e os meus passos. É fácil demais dizermos Jesus é meu Salvador. Agora, dizer que ele é nosso Senhor é outro assunto, porque nós temos que ter convicção que somos propriedade dele, para o uso dele e caminhando na vontade dele, para que tenhamos o quê? Este relacionamento pessoal. Como estão me entendendo, gente? Que a regeneração é o gatilho necessário para nosso relacionamento para com Deus. No momento que passamos pelo gatilho da regeneração, vai acontecer algo mais impressionante e mais impactante na nossa vida. É o sexto item, adoção. Humanamente falando, a adoção é o processo pelo qual uma criança é trazida e aceita numa família, quando por natureza não tinha direito algum de pertencer àquela família. Olha que interessante isso aqui.
Esta transação legal traz como resultado a criança tornar-se um filho, um novo membro da família, com plenos direitos sobre o patrimônio da família que a adota. A adoção espiritual é baseada neste mesmo princípio, se bem que a adoção divina é infinitamente mais abrangente no seu alcance e finalidade. Depois que o homem, que por natureza é filho da ira, assim nos ensina Efésios 2:3, crê em Cristo, é feito filho de Deus e passa a ter os direitos e privilégios inerentes àquela posição. O privilégio da filiação, o privilégio de ser um membro da família de Deus e o direito de ser herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Para aí. Então, são muitos direitos que passamos a adquirir quando nos tornamos filhos adotivos de Deus. Vamos voltar à fita para você parar para pensar, porque isso aqui é sério. Uma coisa é ser filho legítimo por geração, e outra coisa é ser filho também legítimo pelo direito de adoção. O que é uma adoção? Digamos que você já tenha filhos biológicos e decida adotar. Um filho adotado, primeiro, ele não é biológico. Por não ser biológico, tecnicamente, não teria ou não tem direitos de herança. Alguém concorda comigo? Sim ou não? Tecnicamente, não teria direitos de herança. Porém, cada país tem as suas regras de leis que dão facilidade ou facilitam a transformação daquela pessoa, criança, em um filho reconhecidamente legítimo. Então, aqui está dizendo, humanamente falando, a adoção é o processo pelo qual uma criança é trazida e aceita numa família, quando por natureza, ou seja, de forma técnica, não tinha direito algum de pertencer àquela família. Essa transação legal traz, olha só, resultados. A criança se torna um filho, a criança se torna um novo membro da família, a criança ganha plenos direitos sobre o patrimônio da família e a adota, ou seja, ela ganha parte na herança. Vamos trazer para o lado espiritual. A adoção espiritual é baseada nesse mesmo princípio, se bem, escute, que a adoção divina é infinitamente mais abrangente no seu alcance e finalidade. Depois que o homem, que por natureza é filho da ira, muita atenção aqui, antes de sermos regenerados, a Bíblia ela é taxativa. Ela diz que eu e você, antes da regeneração, éramos filhos da ira. Vamos a Efésios capítulo 2, versículo 3. É importante deixar isso bem claro. E se a Bíblia nos chama que no passado, antes de conhecer a Cristo, éramos filhos da ira, isso é sério, isso é pesado. Isso pesa muito no mundo espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz, presta atenção nas palavras que Paulo usa em Efésios 2, 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, lá atrás, no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Que carne é essa? Nossa natureza pecaminosa. Então, antes de termos a experiência de conhecer a Jesus Cristo, lá atrás, nós seguimos o quê? As inclinações da nossa carne. O que é a carne aqui nesse texto? Nossa natureza pecaminosa, nossa inclinação para o pecado constante.
e constantemente. Está aqui, ó, fazendo a vontade da carne, ou seja, fazendo a vontade da nossa natureza corrupta, quebrada, decaída pelo pecado. E dos pensamentos. Olha como Paulo fecha esse texto. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não tem jeito, irmãos. Antes de ter tido a experiência de conhecermos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, éramos filhos da ira. Que é isso, pastor? Eu sou mansinho, engano seu. Éramos filhos da ira. Isso é forte, isso é muito pesado. A Escritura, quando usa essa terminologia ou essa expressão, quer dizer que não valíamos absolutamente nada aos olhos de Deus. E no momento que em Cristo Jesus somos regenerados, somos adotados. Então muda o nosso status, nossa posição espiritual, porque passamos a crer em Cristo. Fomos feitos filhos de Deus, passamos a ter os direitos e privilégios inerentes ao quê? A ser filho de Deus. Ganhamos o privilégio, escute, o privilégio. O que é um privilégio? Alguém pode me dar, em poucas palavras, uma rápida definição de o que é um privilégio? Vamos lá. Privilégio, isso é um privilégio. Vamos ver se você consegue me definir em poucas palavras o que você entende por privilégio. Pode abrir o seu áudio e compartilhar. Privilégio é algo não merecido? Não merecido. É uma posição, é uma situação que abraçamos ou que vem às nossas mãos ou que recebemos sem nenhum mérito. Alô? Sem nenhum esforço, sem nenhum merecimento. Anote isso, por favor. Sabe por que eu estou batendo tão forte nessa tecla? Tem um negócio aí correndo nas redes sociais, sério, pesado. Você vai lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, me dá dor de cabeça quando eu ouço frases de pastores renomados. Estou falando com muito respeito a quem quer que seja. Pode ser o pastor de maior conhecimento, maior evidência, pode ele ter milhões de seguidores, mas isso não se encaixa nas Escrituras. O que não se encaixa? Eles alegam, eles afirmam que nós merecemos alguma coisa. Você merece, meu irmão. Você merece, minha irmã. Ei, isso é contrário ao que nos ensina a Escritura Sagrada. Romanos capítulo 3, verso 23, é um tapa de luva de ferro no rosto, com todo respeito, desses líderes que insistem de púlpito em dizer que merecemos algo, porque o que diz Romanos 3, 23? E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Resume tudo isso aqui, gente. Todos nós, pecamos e perdemos toda e qualquer capacidade meritória. Não merecemos nada. E tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos... Ei, alô, alguém está me ouvindo? É tudo baseado em quê? No que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Glória a Deus! Não sobrou nada para mim, para você, não sobrou nada. Não sobrou nada. Então, tudo que eu tenho, tudo que você tem, espiritualmente, moralmente, tudo que nós temos, o mérito está em quem? Jesus Cristo. O mérito está onde? Na cruz do Calvário. Cuidado! Não tem essa. Você merece. Com todo respeito, você pode ser muito bom, muito bonito, muito bonzinho, mas merecimento, E cuidado, porque isso é como fosse uma espécie de enfermidade, está se alastrando nos lábios de tantos cristãos
cheios das melhores intenções, mas entre você e eu, termos a melhor das intenções, compreende? E olharmos para o que a Escritura Sagrada nos ensina, eu ainda, gente, pode alguém me dizer, pastor, o senhor é da moda antiga? Sou da moda antiga, porque a Bíblia ela tem mais de 3.000 anos de existência, mas ela é nova, ela é novinha, ela se renova e ela nos revela uma palavra que nos levará para vivermos com Cristo na eternidade. Alguém está aqui me entendendo, gente? Não há mérito nenhum. Você pode orar, você pode jejuar, você pode dizimar, dar uma bonita oferta. Ei, cuidado, isso é negociação. Muita gente está negociando o evangelho através de méritos. Não, eu faço isso, faço aquilo. Ei, a Bíblia diz que por mais que eu faça, não deixarei de ser chamado servo o quê? Alguém completa a frase bíblica? Por mais que eu faça, a Bíblia diz que eu não deixarei de ser chamado servo o quê? Servo o quê? Ai, gente, me deu um branco. Alguém pode me ajudar? Não estou conseguindo fechar o versículo comigo? A Bíblia diz que por mais que eu faça... Ai, glória a Deus! Obrigado! Servo inútil. Alô? Eu e você podemos fazer e acontecer. Ó, eu estou fazendo, você e eu estamos fazendo a nossa obrigação. E tem muita gente tocando trombeta. Eu estou jejuando 4 vezes por semana. Estou dando dízimo é pouco. Estou dando uma oferta gorda de $2.000. Ei, tocar trombeta para quê? Isso é mérito. Você está querendo roubar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Vamos deixar isso bem claro, irmãos. Nada sobrou para nós. Tudo é dele. Tudo é por ele. Tudo é para ele. Amém, irmãos? Ele que faz. Ele que acontece. Ele que opera. Ele que transforma. Ele que age. Porque toda a glória é dele. É dele. É dele. Não sobrou nada para mim, nada para você. Interessante, me perguntaram esses dias, pastor, se nós somos filhos adotivos e ganhamos privilégio de filiação, privilégio de ser um membro da família de Deus, e o privilégio de ganhar o direito de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, então a Bíblia me ensina que tem vários outros tipos de filhos de Deus? Tem. Não está na apostila, mas você quer anotar aqui? Isso aqui é interessante. A Bíblia fala de 5 tipos de filhos de Deus, certo? Assim como tem 8 tipos de fé, e repito, vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho delas na próxima aula. Vou tentar, embora não está na apostila, mas agora eu quero que você anote os 5 tipos de filhos de Deus. Alguém já ouviu falar que a Bíblia fala de 5 tipos de filhos de Deus ou não? Vamos lá. Amanda nunca ouviu falar. Quem já ouviu falar que a Bíblia fala que tem 5 tipos de filhos de Deus? Rapaz, eu estou sozinho nessa história. Não pode, gente. Alguém tem que me ajudar. Eu não posso ficar sozinho. Tá entendendo? Ih, pastor, só pastor parece que está. Vamos lá. Vocês vão me ajudar. Eu não estou sozinho nessa história, não. Primeiro tipo pastor, de... Sim. Eu não ouvi falar de 5, né? Eu já ouvi falar sobre filho da adoção, filho da afeição. Alguns filhos. Mas 5 eu não sabia, não. Novidade para mim. Vamos notar, então, os 5 tipos de filhos que Deus tem. Primeiro tipo de filhos, os filhos criados. Opa! Tem dessa? E sabe quem são os filhos criados? Vamos lá, quem imagina? Quem imagina por alto? Hã? Os anjos. Os anjos. Perfeito, irmã Amanda. Irmã Amanda deu um grito. Vamos lá, irmã Amanda. Uma convicção lá do fundo do pulmão dela. Ei, irmã Maria Botelho, você está aqui entre nós, no corpo da sua filha, igualzinha a mãe, a irmã Maria Botelho, sabe? Os anjos. Que coisa, que saudade que eu tenho da sua mamãe. Meu Deus, vamos lá, os anjos. E aonde está a base bíblica para isso? Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Anote aí. Isso aí você vai ter que anotar, porque é interessante.
Primeiro tipo de filhos de Deus, os filhos criados, os anjos. Jó capítulo 1, versículo 6. Anote aí. Jó capítulo 1, versículo 6. Jó capítulo 2, versículo 6 também. Então vamos lá. Jó capítulo 1, versículo 6. Jó capítulo 2, versículo 6. E também Jó capítulo 38, versos 4 e 7. Jó capítulo 38, verso 4 e 7. Então, são 3 textos no livro de Jó. Vou repeti-los, se alguém se perdeu aí, ó. Jó capítulo 1, versículo 6. Jó capítulo 2, verso 6. E Jó capítulo 38, versos 4 e 7. Esses são o primeiro tipo de filhos de Deus, os filhos criados. Estou percebendo que irmã Vanderléia saiu de 1080 e caiu em 4K. Parabéns, irmã Vanderléia. Sua imagem mudou da água para o vinho. Isso que chama-se tecnologia. Ela saiu de 1080 e caiu em 4K. Parabéns. Meu Deus, mudou tudo. Até o seu sorriso foi para o tamanho da tela. Já era desse tamanho, ficou desse tamanho. Meu Deus, a tecnologia faz essas coisas bonitas. Vamos lá. Segundo tipo de filho, filho formado. Nunca ouvi falar disso. Vamos lá, quem imagina? A Bíblia só fala de um filho formado. Adão. Adão, irmão Alexandro, vou me dar um abraço. Não sei quando. 50 pontinhos tá bom, pastor. Hã? 50 pontinhos tá bom. Tá bom? Fica tranquilo que eu já vou passar isso daqui a pouco. Vou passar, vou jogar uma forte aí que vai valer os 50. Filho formado, Adão. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27 e também 2:7 de Gênesis. Então anote aí. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27 e Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, segundo tipo de filho de Deus, filho formado. Terceiro tipo de filho de Deus, os filhos escolhidos. Vamos lá, quem imagina que são Os os filhos escolhidos? israelitas judeus. Os judeus, os israelitas. Agora eu vou dar 50, irmão Alexandre, não tem jeito não. Agora o irmão não me deixou ficar para trás. Irmão Alexandre ganha os 50. Eita glória! Olha o sorriso do homem, ó, tá vazando a tela. Aí Vazou a sim. tela, meu Deus, Uhum. Alexandre, eu não posso deixar para trás, né? Meu Jesus. Ítalo, faz alguma coisa aí, Ítalo. Reage, Ítalo. A competição tá dura, né? Os dois grandes sorrisos da nossa telinha, né? Ítalo e Alex parece que são irmãos gêmeos, né? Mas o Ítalo tem que passar na frente. Isso, rapaz, que homem. Esse negócio aí vai ficar apertado. Vamos lá, terceiro tipo de filho de Deus, os filhos escolhidos, os judeus, ou a nação de Israel. Aonde está escrito isso na Escritura? Isaías, profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2. Ali você vê uma declaração de Deus muito interessante, afirmando que Israel são seus filhos escolhidos. Isaías, capítulo 1, versículo 2. Amós, capítulo 3, versículo 2. Então, esses são os dois textos do Antigo Testamento. Isaías 1:2 e Amós 3:2. Quarto tipo de filhos de Deus. Quem são eles? Eu tenho certeza que essa você... Por adoção, isso mesmo. Por adoção. E seria quem? Quem seria? A igreja de Cristo. Isto. Filhos por adoção. Quarto tipo, a igreja de Cristo. Aí nós encontramos lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12.
e Efésios 1:4, verso 1:4-5. Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Que lindo, então. Filhos por adoção, a Igreja de Cristo. João 12 e Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. Quem é o quinto tipo de filho, que é o filho por geração? Jesus? Jesus Cristo. Oi, Mamanda! Leva 50 para a senhora, meu Deus. Ela falou com tanta firmeza, ela nem piscou. Estou aqui olhando, ó, que geralmente quando a pessoa tem dúvida, pisca, né? Faz tchum, tchum, tchum. Não, ela com os olhão arregaladão, fixos, sérios, Jesus. Que tremendo. Parabéns, irmã Amanda. Meu Deus, 50 pontinhos para a senhora. Jesus. Então, Jesus é filho por geração. Aonde está escrito isso? Salmo 2, verso 7. Salmo 2, verso 7. E João 3,16. Repito, Salmo 2, verso 7. E João 3,16, né? Que é um texto super conhecido, né? Por todos vocês, por todos nós, mas agregamos também o Salmo 2, versículo 7. Anotaram, então? Então, estes são os 5 tipos de filhos de Deus, não é? Filho criados, os anjos, filho formado, Adão, filhos escolhidos, os judeus, os israelitas, filhos por adoção, a Igreja de Cristo, e filho por geração, o Senhor Jesus Cristo. Procure ter isso bem anotadinho, né, para você não se esquecer que isso é de uma importância tremenda. Ponto número 7, santificação. A experiência da salvação abençoa a vida do crente de várias maneiras distintas, como já estudamos. A santificação também é uma delas. Para melhor compreensão do aluno quanto à correlação entre a justificação, a regeneração, a adoção e a santificação, necessário se faz mencionarmos a distinção entre elas. Preste bastante atenção. A santificação é um processo contínuo e ele está hoje operando nas nossas vidas. Vamos separar em 3 partes a coisa para nós entendermos, colocando na linha do tempo. No passado, operou na minha e na sua vida a justificação. Nossos pecados passados, olha só que interessante, presentes e futuros em Cristo Jesus já foram perdoados. Mas este ato já aconteceu aonde? Lá atrás. Olha que coisa curiosa. Lá atrás, fomos um dia justificados. No momento que em Cristo Jesus fomos justificados, tivemos o perdão de nossos pecados, esse perdão é tão, preste atenção, ele é tão poderoso que ele abrange os 3 tempos, passado, presente e futuro. Isso não quer dizer que isso me dá, a mim e a você, escute, a liberdade de pecarmos à vontade. Não, isso não me dá liberdade de pecar à vontade. Nós vamos falar sobre isso porque isso é muito sério. E muita gente pensa, não, já fui justificado lá no passado em Cristo Jesus, então eu posso pintar e bordar. Não. Deus sabe que a nossa natureza humana, por si própria, ela é inclinada ao pecado. Concordamos com isso? Sim ou não? A nossa natureza humana, ela é inclinada. A gente peca toda hora, a todo momento. Que isso, pastor? Estou falando sério. 24% estão pecando. Se eu perguntar agora, vai soar estranho,
Quem está pecando nesse exato momento? Eu não. Eu não, nada. Estamos, de alguma maneira, neste exato... Mas estou em aula, como é que a gente pode estar pecando? Em plena aula. Sabe como? Em pensamentos, em desejos. Ou alguém vai dizer aqui que, de repente, não cruza um pensamento estranho, como por exemplo, amanhã eu vou dar uma pernada naquele irmão, naquela irmã. Ou amanhã eu vou descontar o atrasado com aquela irmã que me deixou por aqui. Irmãos, vamos ser sinceros. Podemos enganar a nós mesmos, mas ao Espírito de Deus negativo. Então nós estamos pecando a todo momento. De repente você está terminando um dia chateadíssimo, trabalhou e está com esse pensamento. Mas aquela pessoa me perturbou hoje. Vou descontar em cima dele essa semana, vou pegar ele de jeito. E Deus tenha de nós misericórdia. A todo momento, irmãos, é inevitável. Martinho Lutero, o grande reformador alemão, disse algo interessante. Eu não posso evitar com que os corvos sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir com que eles façam ninho. Está entendendo? Lutero quis dizer o seguinte: tentação é todo momento. Todo momento, 24/7, eu vou estar sendo tentado. O detalhe é ceder à tentação. Quando Lutero diz, eu não posso evitar com que os corvos estejam sobrevoando a minha cabeça, ou seja, eu não posso evitar ser tentado, não tem como. Essa é a nossa tendência. Mas eu posso evitar no poderoso nome de Jesus e pela firmeza que podemos abraçar no nosso relacionamento com Deus, eu posso evitar o quê? Que os corvos façam ninho aqui. Ou seja, que a tentação nos leve a sermos derrubados. Alguém está me entendendo, gente? Não tem jeito, não tem bonzinho na história. Irmãos, vamos ser sinceros, estamos pecando a todo momento, mas graças a Deus que lá atrás, a justificação que ocorreu na minha, na sua e na nossa vida, limpou os nossos pecados lá de trás. Se hoje você ficou aborrecido com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu colega de trabalho, com a sua colega de trabalho, com o seu chefe, quando você amarrou a cara, pecou. Mas Jesus já te perdoou no momento que você reconhece. E amanhã, quando você de novo errar, pecar, o seu perdão está garantido. Mas, repito, isso não me dá a liberdade de deliberadamente pecarmos. Alguém está me entendendo, gente? Nós não temos o direito de abusar deste privilégio que em Cristo Jesus nos outorgou. Com respeito à santificação, ela está acontecendo agora. Neste exato momento. É agora que ela está acontecendo. Nesse momento. Esse é o momento que estamos vivendo o processo da santificação. Eu quero deixar bem claro como esse processo ele é tremendo. Olha só. A justificação, já falamos, né? É o estado que permite ao pecador ser considerado justo diante do Senhor e assim digno da salvação. Isso aconteceu lá atrás. Agora, o que está acontecendo agora? A santificação é o processo de aplicar a justiça divina à vida pessoal do crente. Então, agora, a justiça de Cristo, conquistada lá na cruz, está sendo passada para mim e para você. Agora. Você crê ou não crê nisso? Isso é bíblico. A justiça de Cristo está sendo agora, transferida para mim e para a sua vida. Ei, você não está percebendo? Nós não éramos nada, éramos ninguém, éramos pecadores, filhos da ira, agora somos filhos por adoção, filhos regenerados, filhos transformados, filhos da luz, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Você não está entendendo, homem? Você está entendendo, serva? Nós agora somos filhos de Deus e a justiça de Cristo está sendo transferida para mim, para você, sem uma gota de merecimento. Meu irmão, você não está entendendo. Se eu fosse você, eu ficaria de pé e aplaudia. Que coisa linda. Não quero fazer disso aqui um culto, mas eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Nós estamos num privilégio.
num lucro que não era suposto estarmos, mas em Cristo Jesus nós alcançamos. Olha a letra B aqui, ó. A regeneração dá ao crente o poder de resistir o pecado. Então, quando eu e você conhecemos a Jesus Cristo, ganhamos o poder para aguentar. Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã, porque o negócio está feio. E de resistir o pecado e de glorificar a Deus. Mas a santificação que estou recebendo agora é a aplicação deste poder nas vitórias espirituais diárias. Vou falar uma coisa que eu sei e falo com humildade. O dia de alguns de vocês aqui hoje foi terrível. Não precisa me dizer. Diga para ele. Tem alguns de vocês aqui que o seu dia hoje foi simplesmente, de chorar. Pai, eu estou nessa aula agarrado no fio de escarlata da tua misericórdia. Estou quebrado. É só a garapa da serva e do servo que está aqui. Mas sabe o que está te mantendo de pé? Sabe o que está te sustentando de pé? Eu vou dizer porque isso acontece comigo todos os dias. É a aplicação do poder da santificação na minha e na sua vida para sermos mais do que vencedores. Presta atenção, o Espírito Santo está falando com alguém aqui, se com uma, com duas, com três pessoas, eu não sei. Só sei uma coisa, você tem que ouvir isso. Parece que hoje o teu dia foi um desastre, não é verdade? Pastor, você não tem ideia. Eu estou aqui no fiapo. Glória a Deus. Se você está no fiapo, aí é que é coisa boa. Porque a minha graça te basta, disse Jesus ao apóstolo Paulo. Ei, meu irmão, o que está acontecendo comigo? Porque como eu falo da graça de Deus, eu não consigo me segurar. Aí começa a fluir um negócio dentro de mim. Sabe que é esse negócio? É a unção do Espírito. Porque é pela graça que eu estou de pé. É pela graça que eu vou me manter de pé. É pela graça que eu vou chegar lá no final. É pela graça que eu vou vencer. É pela graça que eu vou conquistar. Não tem nada em mim bom. Mas tudo que há de bom está em quem? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ei, você pode dar glória por causa disso? Ih, pastor, está virando culto. Irmãos, eu não tenho como falar de salvação e não sentir a alegria do Espírito na minha vida. Ei, há 53 anos atrás eu era um judeu condenado ao inferno. Vou repetir, há 53 anos atrás eu era um judeu, um religioso, condenadinho ao inferno, até o dia que Jesus de Nazaré, o meu Yoshua Hamashia, lá de cima, olhou para esse judeuzinho aqui e disse: epa, você não vai para o inferno, não. Não vai, não. Eu vou te salvar, eu vou te libertar, eu vou te transformar, eu vou fazer um impacto na tua vida. E glória a Deus, estou aqui, por sua graça, por sua misericórdia. Quem está aqui hoje, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Oh, meu Deus, você não está entendendo. Nós estamos justificados, regenerados, e a santificação é a aplicação deste poder nas nossas vitórias espirituais diárias. Letra C. A adoção torna o crente um filho de Deus. A santificação desenvolve a semelhança da família de Deus no seu caráter. Sabe como um filho de Deus, uma filha de Deus é conhecido? Por estar falando em línguas, por ter o dom de profecia, por ter dons de sinais, prodígios e maravilhas. Errado. Diz primeira carta de Coríntios, capítulo 13, que os dons vão passar, são passageiros. Mas o amor, que é o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, esse permanece. Alô? Um cristão é conhecido pelo caráter e não pelo dom. Porque o dom passa, mas o caráter fica. E o caráter define quem somos. Pastor, eu não falei línguas. Falei uma vez só. Que pena. Todo mundo está falando em línguas e eu não estou falando mais. Pastor, o fulano ora e Jesus faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas. É lindo quando há a manifestação dos dons. Mais lindo é quando você exibe o caráter de Jesus.
E esse caráter é do amor, na bondade, na benignidade, na perseverança. O povo está querendo ver o sobrenatural, mas o maior sobrenatural é o caráter, que revela você parecido com Jesus Cristo. Alguém está me entendendo, gente? Nós fomos chamados para sermos parecidos com Jesus, não nos dons. É importante ter os dons, mas mais importante é termos caráter. Quando somos adotados filhos de Deus, a santificação vai desenvolver em nós a semelhança da família de Deus no seu caráter. Olha aqui que diz na apostila. Esses 4 elementos se manifestam na vida do crente desde o primeiro momento da sua conversão, sendo mantidos ativos pela fé em Deus. Olha só a fé aqui. Dos 4, no entanto, só a santificação envolve o desenvolvimento progressivo do crente, ou seja, está associado ao processo de maturidade cristã. Os outros 3 elementos são constantes e completos desde o primeiro momento da salvação. O crente não pode ser mais salvo, mais nascido de novo, mais filho de Deus hoje do que foi ontem, mas pode prosseguir amadurecendo espiritualmente mediante o processo da santificação. Então agora chegamos a um ponto interessante. Ninguém pode ficar mais justo do que ontem. Ninguém pode ser mais regenerado do que ontem. Mas a santificação é o único processo que depende de desenvolvimento, de crescimento. Deixa eu fazer aqui uma perguntinha que eu tenho certeza que vocês são bastante observadores. O que, na verdade, chama você a atenção num corpo de um anão? Alguém já viu um anão? Um anão, uma pessoa que é um anão, uma anã? E isto? A gente tem que ter um respeito muito grande por essas pessoas, né? Porque eu fico muito triste quando alguém zomba ou caçoa ou se burla de um anão. São pessoas com tanta sensibilidade, com tanto carinho, com tanto amor, como qualquer um de nós. O único detalhe é que elas nasceram com uma configuração física bem diferenciada da maioria das pessoas. Mas tem algumas características no anão que nos chamam um pouco a atenção. Vamos lá. Se você já viu o anão, quais foram pelo menos as 3 características que chamaram a sua atenção? Eu tenho pelo menos 3 que muitos... A cabeça deles. Isso, a cabeça, ela é um pouco... O bracinho e a perna são... Olha só, irmã Amanda é observadora. A cabeça de um anão, ela é um pouco maior do que o normal, não é verdade? Ela é desproporcional em relação ao corpo, porque todos nós que somos, entre aspas, não anãos, temos um tamanho da cabeça que segue a proporcionalidade do nosso corpo. Confere? Mas o anão não. O anão é diferente. O anão tem uma cabeça desproporcional ao todo do seu corpo. Essa é a primeira coisa que nos chama a atenção. Segunda coisa, os anões têm os bracinhos, já viram? Curtinhos. São super curtinhos. Dá até dó quando eu vejo o anão desesperado, querendo esticar o bracinho para pegar alguma coisa à distância, mas ele não pode fazê-lo porque os braços são super curtos. E os pés também, os pés e as perninhas são super curtos. Estão entendendo? Então, os membros superiores e inferiores estão em tremenda desvantagem. Por que eu estou lembrando o anão? Porque espiritualmente, na casa do Senhor, vamos encontrar anões espirituais. Como nós identificamos os anões espirituais? Muitos anos de igreja, cabeção grande. E essa cabeça grande, então, simbolizaria muito tempo de igreja, mas não tiveram desenvolvimento, maturidade. Os anões espirituais têm os seus membros atrofiados, não se desenvolveram nos seus bracinhos, ou seja, nas suas atitudes, agem como crianças, por isso os bracinhos pequenininhos, curtinhos, não caminham com fé, com determinação, daí as perninhas e os pezinhos pequenininhos. Estão percebendo a comparação? Então, tem muita gente na casa de Deus que é anão espiritual, não amadureceu na sua fé, na sua capacidade de avançar e se tornar
mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Eu estou batendo nessa tecla que a santificação tem muito a ver com a nossa maturidade. Alguém me perguntou esses dias, um pastor de 40 anos de fé pode ser um anão espiritual? Pode. Como não? Eu conheço muitos, não é? Que estão à frente de igreja e agem igualzinho uma criança, um anão espiritual. Não desenvolveram maturidade suficiente. Não é o tempo de igreja, é o tempo de comunhão com Deus e com a sua palavra. Não podemos subestimar, continua aqui na apostila, quão importante é compreender como o crente pode crescer espiritualmente através da santificação. Depois do ensino de como receber a salvação, a santificação é, sem dúvida, o ensino mais importante nas Escrituras. Não há outro assunto mais importante que o crente deva entender do que o plano determinado por Deus para ele viver uma vida santa e reta diante dele e dos homens. O alvo de viver uma vida santificada não é a perfeição plena. Cuidado! Muita gente interpreta mal, entendendo, né, ou subjugando, ou deduzindo que vida santificada está ligada à perfeição. Não existe perfeição no plano humano, mas sim ao quê? A progressão. Se Deus, preste atenção nisso aqui, ó, como isso aqui é importante. Se Deus quisesse que o crente, para conservar a sua salvação, tivesse que cumprir os padrões de perfeição, teria reduzido seus padrões ao nível da possibilidade humana. Que interessante isso aqui. Ao invés disso, porém, ele apresenta o alvo da santificação como sendo o aperfeiçoamento do caráter cristão. Esse era o problema dos fariseus. Preste atenção. Os fariseus acreditavam que o padrão de santidade estava ligado em unicamente cumprir a lei. Se um judeu cumprisse a lei, estava nos padrões de santidade exigidos por eles, não por Deus e nem da palavra. Presta atenção. Vamos lá, vamos fazer aqui uma recapitulação. Quantos mandamentos o judaísmo costumava ensinar? Não, fulano tem que cumprir essa quantidade de mandamentos, aí está dentro do nível, está dentro do padrão. Vamos lá, quantos mandamentos a lei judaica trazia? Alguém se lembra? Já vou dizer que não são nem 2 e nem 10 Qual é a mandamentos. pergunta, pastor? Repete a pergunta. Os mandamentos, quantos mandamentos geralmente prescrevia a lei judaica? 660? 613. 613. 613. Segura aí. 613. Quantos preceitos? Quantos preceitos? Porque, olha só, dentro da lei judaica tinha mandamentos, me acompanha, mandamentos, preceitos, ordenanças e estatutos. Eu vou repetir, mandamentos, preceitos, estatutos e ordenanças. Vamos lá, preceitos. Quantos em média? 280? Mais de 490 preceitos. Vai anotando. Vai anotando. Ordenanças. Quantas aproximadamente? Varia um pouco por causa das traduções do Talmud. Mais de 1010. Mais de 1010 ordenanças. Mandamentos, preceitos, ordenanças, aí temos estatutos. Estatutos. Quantos aproximadamente? Porque também variam. Só os mandamentos que são número fixo. 540, em média. Agora eu pergunto, uma pessoa no seu juízo perfeito, na sua vida espiritual, na presença de Deus, conseguiria arriscar cumprir tudo isso sem falhar? Está lá, o irmão Alexandre. Impossível. Se 613 mandamentos já era um negócio complicado, complica mais ainda com preceitos, ordenanças e estatutos.
Pastor, quando que você os pode mandamentos repetir? diminuiu para 10? Aí que nós vamos chegar ao tema. Calma, calma, vamos chegar lá. Sim, irmã Amanda. Você pode repetir, o senhor pode repetir para mim de novo, por favor? Ok. Os estatutos eram mais de 490. Tá. As ordenanças, mais de 1000. Vamos colocar Uhum. porque são variáveis. Variam muito porque eles estão prescritos não diretamente no texto do Antigo Testamento, mas no livro de tradições judaicas chamadas o Talmud. Deixa eu mostrar a vocês o que é o Talmud. Essa aqui é uma edição impressionante do Talmud. Tá? Para quem não conhece, o Talmud é o livro das tradições judaicas. Então, além do Antigo Testamento, este livro é o segundo mais importante do judaísmo, o Talmud. Alguém já ouviu falar do Talmud? Isso, esse é o segundo livro mais importante dentro do judaísmo. Então, aqui dentro está um conjuntão de preceitos, ordenanças e estatutos. Os mandamentos estão nos 39 livros do Antigo Testamento, mas a combinação desses mais de 490 estatutos, mais de 1000 ordenanças, tá? E mais de 500 preceitos estão aqui dentro. Isso aqui dá uma dor de cabeça tremenda. Então, o judeu já automaticamente chega à conclusão: 613 mandamentos não consigo cumprir. Aí, quando ele lê o Talmud e vê a quantidade de preceitos, estatutos e ordenanças, ele morre na praia. Vamos ser sinceros? Impossível. Começa pelos mandamentos, concorda comigo? Já é difícil cumprir 613 mandamentos? É uma carga violenta. Vamos ser sinceros, sim ou não? Sim ou não? Pastor, Sim. uma pergunta. 613 mandamentos foi dados a Moisés por Deus, né? E esses outros aí foram os judeus que criaram ou foi Deus também que ordenou eles? Segundo o livro, segundo o Talmud, uma parte deles foram dadas diretamente pelo próprio Deus, embora não se confirma 100% dentro do texto do Antigo Testamento. Confere? Porque esse aqui é um livro de tradições, tradições captadas pelo ouvido, tradição oral. Mas nem todas essas tradições orais, me acompanha, elas se combinam dentro do contexto histórico do Antigo Testamento. Tanto que quando você estuda atenciosamente o Talmud, você vai descobrir que em torno de 15 a 20% do texto do Talmud, ele se encaixa dentro dos 39 livros do Antigo Testamento. Em torno de 70% é pura tradição, como, por exemplo, a Igreja Católica. Confere, a Igreja Católica, ela ensina muita coisa que não está dentro do conteúdo das Escrituras Sagradas, entende? Pelo fato que a Igreja Católica ensina, baseado também na base da tradição, então o Talmud cai em algo parecido. Por exemplo, a Igreja Católica, por tradição, ensina os 7 sacramentos. A minha pergunta: os 7 sacramentos têm alguma base bíblica? Não, nenhuma. A oração pelos mortos tem alguma base bíblica? Nenhuma. Aliás, a oração pelos mortos está dentro da onde? Dos livros apócrifos, no livro de Tobias e no livro de Judite. Quando nós estudamos o livro de Tobias e de Judite, ali vamos encontrar a base da missa, né? A famosa missa pela alma de um finado, de um falecido, entende? Mas não tem um conteúdo alicerçado, entende? Apoiado pela Escritura Sagrada. A mesma coisa acontece com o Talmud. Então, 25% do que está aqui pode ser abalizado, pode ser alicerçado pelo texto do Antigo Testamento, mas 75% é tradição oral. E agora, os judeus têm respeito ao Talmud? Tanto como o católico tem respeito às tradições dos santos, dos 7 sacramentos, ou seja, o judaísmo, em parte, ele é uma transgressão, de uma certa forma, né, ao conteúdo da própria Sagrada Escritura e do Antigo Testamento.
Mas é interessante que Jesus, por ter sido o único que conseguiu cumprir a lei, olha, interessante, o Talmud tem uma prescrição aqui, bem no meio, interessante, né? Eu não vou tomar tempo, né? Porque teremos que estudar um pouco esse livro, que é maravilhoso, mas o Talmud diz, se alguém que consegue cumprir todos os 613 mandamentos, não há necessidade de cumprir os muitos preceitos, estatutos e ordenanças que este livro prescreve. Por isso que Jesus disse, eu vim para cumprir a lei e não para revogá-la. Porque Jesus foi o único. Pensa comigo, irmão Leandro. Jesus foi o único que conseguiu cumprir os 613 mandamentos. Percebe o negócio? Só Jesus conseguiu fazer isso. E aí vem os 10 mandamentos, que resumem 613. E ainda é uma dor de cabeça cumprir 10 mandamentos. Aí Jesus, pela misericórdia, olhou para mim e para o irmão e disse, tá difícil, Leandro Bonjur e Luiz Prestes, cumprir 10, vou reduzir para 2. Aí Jesus reduziu para 2. Aí Jesus olha para mim e para o irmão Leandro, para cada um de nós, tá difícil. Eles cumpriram 10, vou reduzir para 1. E 1 tá difícil também cumprir. Qual é o 1? Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Percebeu? 613, 10, 2 e 1. E 1 tá difícil. Então, o Talmud, então, nem se fala. E só Jesus de Nazaré conseguiu. Aleluia! Só ele que veio cumprir integralmente a lei. Amém? Todos entenderam essa parte? Irmãos, se eu tivesse tempo, só para mostrar algumas partes, eu recomendo, se você pode comprar em português, lá no Amazon, o Talmud, tá? Talmud é com D-E, tá? Se você tiver curiosidade. Eu já vi que tem PDF grátis, eu vou dar uma olhadinha. Se tiver, eu posto no grupo, para você conhecer algumas partes. É impressionante e é interessante. E você vai chegar à conclusão que, infelizmente, o judaísmo ele se prende demais mais ao Talmud do que a própria lei exposta pelo Antigo Testamento. Irmãos, agora vamos entrar numa página polêmica. Vai estremecer agora a telinha. Predestinação. Olha a pergunta que eu vou fazer aqui, ó. Presta atenção, fica ligado na minha pergunta. Quantos predestinados nós temos aqui em nosso meio? Vamos lá. Olha lá, ó, o pastor Anderson. Ele não pensou 2 vezes. Vou fazer a pergunta de novo. Quantos predestinados temos aqui em nosso meio? Vamos lá. Ninguém está querendo correr o risco. Está lá o Ítalo. Ó. O Ítalo está quase destroncando o braço. Irmã Amanda é mais cautelosa. A irmã Flávia, irmãos, a pastora Anderson, ó, aqui o predestinado. Hã? O que é isso, pastor? O senhor está falando uma heresia, irmãos. Segundo a Bíblia, eu já fui predestinado para a salvação desde antes da fundação do mundo. Hã? Peraí. Isso é uma heresia. Vou te provar agora. Deus olhou lá na eternidade e viu Luiz Prestes, o pastor Anderson, o Ítalo, o evangelista Alexandre, viu a cada um de nós predestinados para a salvação. Então Deus tem um grupinho que vai salvar e o grupinho que vai mandar para o inferno? Não. Todos, escuta essa, todos foram predestinados para a salvação. Nós vamos ler daqui a pouco o texto, você vai entender isso. Agora, a escolha minha e sua vai confirmar essa predestinação. Porque Deus colocou em mim e você uma coisa chamada livre-arbítrio. Embora essa expressão não exista na Bíblia, não existe. Procura de cabo a rabo. Vai lá do Gênesis até o Apocalipse, você não vai encontrar. Bata na tecla. E se você encontrar, eu te dou isenção da matéria de soteriologia. Você não precisa fazer a prova. Eu desafiei 2 alunos. Não, pastor, tem certeza, está escrito, tá bom. Se você acha que está escrito, vamos lá, te dou 2 semanas.
Mas ficaram que nem uns doidinhos, buscaram na Bíblia para lá e para cá. Aí os dois vieram bem tristes. Mas tá difícil. Nem com a concordância Strongs, que é a melhor concordância, eu encontrei a expressão livre-arbítrio. Irmão, esquece, não existe. Existe a prática do livre-arbítrio, que é a escolha que nós fazemos entre o bem e o mal, entre a porta larga e a porta estreita. Agora, presta atenção na minha pergunta que eu vou fazer, valendo 75 pontinhos. Vai te abençoar. Você tem que ser rápido. Qual é a maior prova na Bíblia? Está lá atrás, bem lá atrás. Mas você presta atenção. Você, só quem responder primeiro responde com voz alta, com o seu áudio aberto. Qual é a maior prova na Bíblia? Lá atrás, bem lá atrás. Da existência do livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Não, o meio... Não. Quando eu falo a A maior árvore da prova, vida. a árvore da vida, Árvore não. da vida. Não. Nada. Árvore do conhecimento do bem e do Do mal. conhecimento do bem e do Isso, mal. Angelina, matou. Isso, Angelina. É que o A som saiu aí, papai. existência da árvore do conhecimento do bem Bem e do e mal. do mal. Angelina levou hoje 7,5. Deu um Nas minhas tiro. costas. Rapaz, Angelina, parabéns, Angelina. Anote aí. Árvore do 75, deixa eu conhecimento. anotar aqui. A maior prova na Escritura Sagrada, anote, escreva em algum lugar, da existência do livre-arbítrio é a existência da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas peraí, por quê? Resposta. O que levou a Deus falar com Adão e Eva o seguinte: de todos os frutos e árvores do jardim, o que Deus disse? Podeis o quê? Comer. Comer. Mas essa árvore aqui, o seu fruto, ó, estão vendo? Essa árvore aqui, o seu fruto, o dia que dela comeres o fruto, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ficar mais fortinhos, igual o Popeye, mais inteligentes? Morrereis. O que vai acontecer? Morrereis. Morrereis. O que Deus está querendo dizer para Adão e Eva? Ó, tudo de vocês, tudinho, mas tudinho. Mas essa aqui é minha. Ó, tá entendendo? Essa aqui é minha. O dia que vocês tocarem nela e comerem do fruto, até logo. Hasta la vista. Vocês vão morrer. Deus avisou. E deu o quê? O direito a eles de quê? Da escolha. Estão percebendo, gente? Exato. Deus deu o direito, o livre-arbítrio. Deus não estava brincando com o psicológico de Adão e nem de Eva. Estava deixando bem claro, vocês têm a escolha. Tudo na nossa vida, vamos concordar com isso, é baseado na nossa escolha, sim ou não? Tudo. Eu escolhi a Jesus, aleluia, mas primeiro ele nos escolheu. Isso que é o lindo. Eu não escolhi sozinho. Para eu ter escolhido Jesus, ele primeiro nos escolheu. Está lá em João capítulo 14. Se alguém disser, eu encontrei Jesus, está mentindo. Porque ele primeiro nos encontrou. Está bem claro na Escritura. Ele. Alô? Ele. Nós não tínhamos capacidade em nós de sozinhos tomar a iniciativa para encontrar Jesus. Alguém está me entendendo, gente? Eu vejo pregador dizendo, eu encontrei Jesus. Mentira. Nós, por nós mesmos, não teríamos nenhuma condição de ir sozinhos encontrar a Jesus. Se um dia encontramos Jesus, foi que um dia, primeiro, ele nos encontrou. Alguém está me entendendo, gente? Amém. Ele foi o que te encontrou primeiro. Te chamou. É mediante a graça. Exatamente. Isso. É a graça que nos atraiu a ele. Ninguém sozinho poderia fazer isso. Jamais. Se Pastor, você ouve um... Sim, fale. João 15,16 fala sobre isso. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vade, desfrute, e o vosso fruto permaneça,
Pedir tudo quanto pedido em meu nome, pedis ao Pai, ele vos conceda. Pronto, anotou, anota, isso aí é a base. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Anota, isso é sério. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Está claríssimo. Ele primeiro me escolheu. Ele primeiro te escolheu. Ele primeiro te chamou. Ele primeiro nos chamou. Aí o que acontece? Aí eu tenho que escolher. Atendo ou não o chamado dele? Atendo ou não ao convite dele? E graças a Deus decidimos atender. Escolhemos atender. Então vamos lá. Todos foram predestinados à salvação. Adão e Eva foram predestinados a viver eternamente. Mas a árvore do conhecimento e do bem e do mal foi colocado ali para testar o nível de fidelidade a Deus. Será que eles seriam suficientemente fiéis até o fim? Não. Conheciam a palavra e a ordem que Deus lhes deu? Sim. Só que eles não foram fiéis o suficiente, porque se fossem, eles teriam em mente a exata ordem da palavra. E o que vem Satanás fazer? Traz a própria... Presta atenção, gente, isso aqui é sério. Satanás pega a própria palavra de Deus e faz isso aqui, ó. Alguém percebeu isso? Satanás usa a própria escritura, só que ele, ó, distorce e apresenta um outro sentido que soou diferente na mente de Adão e Eva. Mas se Adão e Eva tivessem memorizado a ordem da palavra, da escritura, eles teriam um argumento de rebater, de refutar a serpente. Só que eles não prestaram atenção na ordem da palavra. Moelton. Pastor, tem um detalhe nessa questão aí, porque ao ler a Bíblia, os olhos de ambos não se abriram quando Eva comeu da fruta. Somente o olho quando Adão comeu da fruta, que os olhos se abriram. Assim a Bíblia, nessa ordem, diz. Sabe por que isso aconteceu? Vamos lá. Consegue entender o porquê? Porque Deus deu ao homem a autoridade espiritual. O sacerdócio não é questão de machismo, não. É a ordem que Deus estabeleceu. Paulo E a ordem, né, isso. pastor, foi para Adão primeiro, né? Deus deu a ordem para Adão. Aí está. É a prova que o sacerdócio da família e do casamento repousa na sua grande responsabilidade sobre o homem. Foi a ordem que Deus estabeleceu. Não se trata de machismo ou de menosprezar a mulher. Não se trata disso. Que a mulher tem um papel muito importante na obra de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas se você ler com atenção o texto, a ordem foi dada ao homem. Porque o sacerdócio, o poder do sacerdócio espiritual estava na mão do homem. Então, ali houve o quê? Uma negligência de Adão. E aí vem uma consequência. E essa consequência salpica Eva. E aí pagam os dois. Olha que sério, gente. A gente aprende com isso que se o homem perde as rédeas espirituais, compromete a mulher e a família. Mas tem mulher aí que é guerreira, né? O homem não assume o seu papel de sacerdote, então a mulher segura a barra numa força tremenda, segura aqui, segura colar, mas não é sempre a mesma coisa, porque o sacerdócio foi colocado na autoridade do homem, embora eu louve a Deus que tem mulheres que, olha, eu tiro o chapéu, que fazem um equilíbrio, uma acrobacia para manter um nível espiritual dentro da casa. Mas calma aí, vamos voltar para a predestinação, que eu tenho que ir corrigindo os exercícios hoje e o negócio aqui agora vai esquentar. Predestinação é uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia, isto quando devidamente compreendida. Sua essência jaz no fato que Deus tem um plano geral e original para o mundo, e seus propósitos não são baldados, quer dizer, frustrados. Definição de predestinação. Preste atenção, essa definição aqui não é minha,
ela é bíblica, então ela tem que ser entendida no plano bíblico e não no plano humano gramatical. Antes de estudarmos o que é predestinação, estudemos em primeiro lugar o que ela não é. Certamente não é uma manipulação das escolhas do homem. Então começa por aí. Predestinação não é uma escolha minha, sua ou nossa, como homens. Não, 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 não. O que, por certo, rebaixaria a posição de um fantoche sem poder de escolha e nem vontade. Não, 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 não se trata disso. A predestinação nunca, preste isso aqui atenção, se quiser fazer um highlight, isso aqui é importantíssimo. A predestinação, na visão bíblica, nunca predetermina as escolhas dos homens, não predetermina a minha escolha, não predetermina a sua escolha. Não, 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 cuidado. E aí nas redes sociais tem pastor que está ensinando de cabeça para baixo. Cuidado, isso aqui é sério, tá? Mas sim pré-ordena as escolhas de Deus, ou seja, coloca no nível de prioridades as escolhas de Deus no que concerne ao seu relacionamento com as inclinações, necessidades e escolhas dos homens. Repito, Deus tem o seu nível de prioridades. O que Deus faz? Ele vai chegar para o irmão Gil, e só para você entender, um exemplo. Gil, a minha palavra diz isso como prioridades na tua vida espiritual. Você escolhe. Você quer fazer a minha vontade ou a tua? Você quer se encaixar nas minhas prioridades ou nas tuas prioridades? Aí o irmão Gil, que é muito inteligente, vai dizer, Senhor, eu não vou dar uma de doido, não. Eu vou fazer a tua vontade. Mesmo que me doa, mesmo que eu chore como um bezerro desmamado, mesmo que seja contrário ao que eu penso, ao que eu acho como correto e justo, melhor estar no centro da vontade de Deus. Chorando, mas sabendo que lá na frente eu vou ter a paga correta, eu vou ter o resultado correto. Não é certo, irmão Gil? Não, ele está sorrindo ali porque ele está lutando com cada um de nós para fazermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, olha só isso aqui. Agora vai dar um nó ceguinho bonito na nossa cabeça. Conhecendo todas as possibilidades futuras, bem como os corações dos homens, Deus arquitetou um plano dos seus atos estes que resultarão em maior glória para o próprio Deus, que resultarão na salvação do maior número de pecadores e que desenvolverão a mais perfeita obediência dos seus seguidores. Romanos 8:28 diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. A palavra grega é pantos, que pantos no grego quer dizer tudo que é bom e tudo que é ruim. Mas na nossa cabeça, como seres humanos, vamos ser sinceros, a gente só acredita que Deus vai fazer as coisas boas para funcionar os seus propósitos na nossa vida, é verdade? Não, Senhor, estou te servindo, estou jejuando, estou dando meu dízimo, estou ofertando, estou indo na igreja de segunda a domingo, estou fazendo tudo bonitinho. E aí, quando você cai na prova, começa a chorar, sofrer, passar pelo estreito, epa, peraí, eu estou fazendo tudo direitinho, o que está acontecendo? Aí você coloca Deus contra a parede, querendo dizer, eu estou fazendo a coisa correta, eu mereço ter vitória. Cuidado, isso é negociação com Deus. Isso é barganha. Está sendo muito pregado isso hoje nas igrejas. Eu tenho que fazer e pelo que eu faço eu tenho que merecer e ser recompensado. Erradíssimo. Deus tem caminhos que jamais eu e você vamos entendê-los. Deus, para você ter uma vitória amanhã, vai te colocar no deserto. Não, pastor, pelo amor de Deus, mais do que eu já tenho estado, é muito deserto para a minha vida. Eu e você somos melhores que a nação de Israel? Pergunto, eu e você somos melhores que a nação de Israel? Se Israel passou o que passou, prepare o lombo e peça a graça de Deus. Porque Deus tem caminhos estranhos. Gente, vocês não estão entendendo. Ele vai nos apertar, não para nos matar, é para nos ensinar dependência.
Ninguém gosta de passar por momentos de dificuldade, de apertos, porque é um conceito que se aprende aí fora. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso que precisamos 24 horas ter na nossa mente. Nós vamos vencer, mas nesta caminhada as coisas vão ficar apertadas. Você vai ser rejeitado, você vai ser abandonado, você vai ser mal interpretado, você vai ficar sozinho na maioria das vezes, você vai ficar sem até recursos financeiros. Jesus, misericórdia! E ele é misericordioso. Sustentou Israel no deserto com maná e tantas outras coisas. Mas vamos lá, vamos voltar a esse ponto aqui da predestinação. Vamos virar na página 8. Não vai dar para eu falar tudo. Eu já tinha planejado 2 aulas para falar sobre isso. Então nós vamos continuar. E olha, vai esquentar na próxima aula. Existem 2 coisas que temos que ter muito cuidado para não confundirmos. Predestinação e fatalismo. Tem uma diferença, preste atenção. Eu vou tentar em 5 minutos deixar isso aqui bem claro. A fim de entender a predestinação, é necessário distinguir entre predestinação e fatalismo. Fatalismo é uma crença herética que atribui as escolhas e ações do homem ao determinismo de Deus, ou melhor, o homem só fará o que Deus decidir que ele faça. Cuidado, isso é fatalismo. Predestinação refere-se somente aos atos e escolhas de Deus. Muitas vezes os atos de Deus são determinados pela escolha do homem, ou seja, Deus agirá de tal forma que influirá na atitude do homem. Cada homem, no entanto, é responsável por todas as decisões que tomar durante a sua vida. Olha aqui alguns exemplos. Essa verdade está também ligada ao mundo físico. Observamos que Deus tem predeterminado certas leis naturais, como exemplo a lei da gravidade. Olha a lei da gravidade. Alguém está vendo aqui? Lei da gravidade. Alguém está me entendendo? Lei da gravidade. O que quer dizer essa lei? Tudo que eu lanço ao ar, desce. Não tem jeito. Desce, cai. Seria estranho, né? Eu fazer isso aqui, flutuar. Aí eu ia dizer, pastor, é um mago. Ou tá com pacto com o estranho. Mas, tudo que eu jogo, isso é a lei da gravidade. O homem tem conseguido quebrar a lei da gravidade? Claro, através da ciência, através dos aviões, dos foguetes, da asa delta e de vários outros equipamentos. Mas, naturalmente, essa é a lei da gravidade. Não tem jeito, não tem como evitar. A menos que se use algum equipamento eletrônico que supere esta lei. Mas vamos lá. Se uma pessoa desobedecer esta lei, a lei da gravidade, se lançar de cima de um prédio, sua morte será consequência natural de sua própria decisão. Eu conheci há muitos anos atrás um pastor que brincou com Deus. Ele citou aquele texto da Escritura que dizia, Satanás, né, colocou Jesus lá no pináculo do templo e disse, se tu te lançares aqui para baixo, ele dará ordem aos teus anjos e não tropeçarás pedra alguma. Isso o diabo tentando a Jesus. E aí esse pastor dizendo, eu vou provar a vocês que o Senhor me vai proteger. Pulou de um prédio de 20 andares. Me responda, o que aconteceu com ele? Morreu. Usou a palavra. Desafiou a Deus. Deus não tem compromisso em cumprir a sua palavra fora de contexto. Alô? Alguém está me entendendo? Deus não tem compromisso, não tem obrigação de cumprir a palavra dele quando ela é apresentada fora do seu correto contexto. Ao pensar sobre esses fatores do mundo físico, precisamos observar que nem todas as tragédias deste mundo são resultados diretos das decisões tomadas pelo homem ou por Deus. Muitos incidentes que você ouve aí afora, chamados de atos de Deus, são resultados de atos do homem Adão, como a destruição do meio ambiente, né, do ecossistema. Por causa do pecado de Adão, a terra geme sob a maldição de Deus, esperando o dia da sua redenção. Por causa desta maldição do mundo, toda a humanidade sofre enfermidades, dores e desastres naturais,
com enchentes, terremotos, etc. Quando essas coisas acontecem, não devemos culpar Deus, mas sim nos aproximarmos mais dele, recebendo o seu poder para superar as dificuldades. Também devemos crer com mais convicção que em breve Jesus Cristo virá e libertará a terra da maldição em que se encontra. Então temos que ter muito cuidado para nós não culparmos a Deus por coisas que são consequência dos atos de nós humanos termos escolhido. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Tem muita gente colocando culpa tanto em Deus como no diabo. E às vezes me dá dó do diabo. Que isso, pastor? O senhor tem dó do diabo? Tenho. Tem muita gente culpando o diabo. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do diabo. Ei, o diabo deve estar pensando, está todo mundo colocando nas minhas costas? Isso foi responsabilidade e escolha dele. Porque a Bíblia diz que tem a chamada lei da semeadura. Quem já ouviu falar da lei da semeadura? A lei da semeadura. Isto, tudo que o homem semear, ele vai colher nessa vida, não vai colher lá na eternidade, não. Vai colher aqui, ó, isso é sério. Isso é muito sério. Então, nós vamos continuar falando desse assunto na próxima aula. Na próxima aula, você vai entender que Deus, 3 coisas, chamou a todos para a salvação. Todos. É o que diz aqui no ponto 3, que eu vou dar vazão na próxima aula. O crente e a predestinação. Número 2, Deus não quer que ninguém se perca. Número 3, e se alguns se perdem, é porque escolheram a perda, ou seja, estarem fora do campo de alcance do próprio Deus, ok? Vamos então corrigir os exercícios? A próxima aula vai ser 19 de setembro, perfeito. Alguns de vocês têm alguma pergunta ou uma dúvida a ser colocada agora? Faça agora a sua pergunta ou apresente a sua dúvida. Irmã Jandra, abra o seu áudio, por favor. Desculpa, eu estava esperando o trem passar aqui. Pastor, sobre Adão, eles eram inocentes. Não existia pecado, não existia nada, certo? Aí Deus vai e fala para eles, se tu comer da árvore da vida, se tu comer da árvore que eu botei no jardim do conhecimento do bem e do mal, tu morrerás. Aí ele podia olhar para Deus e dizer o que é morte. Eu não sei o que é morte, eu vivo na inocência. Como que eu vou saber o que é morte? Como que Deus imputa uma coisa sobre uma pessoa, dá uma ordem sem que... Se ali no paraíso era tudo maravilha, ele poderia correr o risco de ser tentado a tocar na árvore pelo fato dele dizer para Deus, mas eu não sei o que é morte, não existe morte aqui, eu não faço nem ideia do que seja morte. Mas a senhora está esquecendo de um importantíssimo detalhe, que agora eu vou lhe fazer lembrar, lendo o texto de Gênesis, capítulo 3. Vamos lá em Gênesis, capítulo 3. Todo mundo se esquece desse detalhe. E ele é pequenininho, mas é tão pequenininho, mas cria uma consequência terrível. Gênesis, capítulo 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: não é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Lá em Gênesis 3:1. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Olha a mulher. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse quem? Quem disse? Deus. Anote isso aí. Disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Preste atenção aqui. É bem verdade. E nem Adão nem Eva experimentaram a experiência da morte. Incontestável, não tem como se discutir isso. Mas pelo fato que disse Deus, e a palavra de Deus deveria ser o suficiente, independente de terem vivido ou não a experiência da morte. E olha que isso aqui é sério. Deus, quando expõe a sua palavra, ela deveria ser o quê?
suficiente, o máximo para mim. Eu não preciso de nenhuma evidência, não preciso experimentar. Eu estou ouvindo uma palavra de autoridade, uma palavra de credibilidade, uma palavra acima de qualquer experiência. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E aqui temos a primeira demonstração de incredulidade. E é o pecado que mais abomina o coração de Deus. O pecado da incredulidade. Porque disse Deus, e Eva recitou direitinho o texto. Presta atenção que Eva recitou direitinho. Ó, dele não comereis nem tocareis, mas para que não morrais. Isso foram palavras de Eva. Eva recitou direitinho a ordem de Deus. Mas aí vem a serpente e pega e faz isso aqui, ó. Aí acabou. Ô, pastor, Então a serpente disse à mulher, olha só, é certo que não morrereis. Então Eva levanta dúvida, suspicácia. Olha o verso 5, isso aqui é terrível, gente, eu vou comentar isso na próxima aula, vamos pegar isso aqui para comentar, ó. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Isso é uma grande verdade. A serpente fala uma grande verdade. Agora, olha a mentira que ela fala. E como Deus, anote aí, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Não havia necessidade deles serem como Deus. Esse foi outro problema. A ambição de querer ter poder. Eles não poderiam se contentar em serem filhos de Deus unicamente, e tudo bem? Foi despertado o desejo de querer ter o quê? A mesma capacidade do próprio Deus. Aí está a criatura querendo ser igual ou acima do Criador. Estão percebendo? Satanás instigou isso no homem e na mulher, porque eles já estavam moral e espiritualmente debilitados, porque a serpente conseguiu colocar a argumentação que leva ao questionamento. Se Eva tivesse segurança da palavra é assim que eu ouvi e é assim que eu vou obedecer. E ô, pronto. pastor, só mais em relação a isso da palavra de Deus ser obedecida sem olhar para os lados. Ontem eu estava estudando em 1 Reis, é a mesma coisa que aquele profeta foi lá predizer sobre o altar. Aí Deus disse, tu não come, tu não bebe e tu não toma vinho. Aí o profeta velho, a Bíblia não fala o nome, só diz profeta velho, disse, não, mas o anjo falou que Deus disse que tu podia, que era para tu comer, e ele voltou e comeu. Ele aceitou a voz de uma pessoa que disse, o anjo falou. Aí, em vez de ele obedecer a voz de Deus que disse, tu não faz, ele ouviu a voz do profeta velho, que falou, não, o anjo disse que o Senhor disse. Aí, na hora eu estava estudando, fazendo as minhas anotações, eu pensei, nossa, olha a confusão que o cara fez. O anjo disse que Deus disse e ele desobedeceu a voz de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. O profeta sacrificou. Gente, vamos rapidinho corrigir até a questão 8. Rapidinho, porque já passamos do horário. A questão, porque são 16 perguntas, então eu quero corrigir até a questão número 8. Nada mais, para não estender muito no tempo. Eu sei que os irmãos, alguns precisam já se retirar. Até a questão 8. Bloco 2, da questão 1 à questão 8. Aí na próxima aula, nós fechamos da 9 a 16 e aí fechamos com o bloco 3, ok? Vamos lá. Bloco 2, página 4, lá no final. Questão 1. A Bíblia enfatiza que a redenção de Cristo é? Resposta? Que silêncio, meu Deus! A D. Para todos os homens. Olha aqui a Qual redenção. o senhor está falando? Questão 1. A Bíblia enfatiza que a redenção de Cristo é para todos os homens. Pastor, a gente estava no bloco 1. A gente estava no bloco 1.
Não terminamos de corrigir o bloco todo? Não, nem começamos. Temos. Nós nem começamos. Tem certeza? Absoluta. A gente fez só da página 11. Ok. 11 e Então 12. me adiantei. Então vamos dar 1 a 8 do bloco 1. Dá 1 a 8 do bloco 1, perdoe-me. Então me adiantei. Vamos lá. Questão 1. Segundo o teólogo Champlin, o termo grego soteria e suas formas possuem que ideia? Justificação, regeneração e glorificação. Letra D. Questão 1, letra D. Isto, perfeito. Letra D. Lidado. Questão 2. No sentido espiritual, o que quer dizer? Quer dizer o quê, pastor? No sentido espiritual, o que quer dizer, não é? Exatamente, justificação, regeneração e glorificação. Porque a 1 está encaixado com a 2. B. Letra D, perfeito. Analisa com atenção que a questão 1 puxa a questão 2. Você tem que perceber os contextos. Então, a número 2 é também a letra D, porque a 1 e a 2 estão ligadas. Número 3. O que é pecado hereditário? B. Natureza adâmica presente em todo ser humano. Então, a questão 3 é a letra B de bola. 4. Conforme o ensino geral da Bíblia, a quem que se recebe a salvação de Cristo? C. Não todos, somente aqueles que o aceitaram como Salvador e Senhor. Então, a questão 4, letra C. 5. Quais os 3 acontecimentos na vida do homem que contam a história da sua salvação? Questão A. Justificação, santificação e glorificação. Estudamos lá atrás. Aí temos que entrar na ordem cronológica. Questão 5A. 6. Analisando os aspectos teológicos da salvação, qual o significado da justificação? C de casa. Deus transforma o pecador arrependido em um homem justo. Então, número 6, C. E número 7. Sendo a salvação um ato de reconciliação, o que é a justificação do homem nesse processo? Qual a letra? D. Não. D. C. É a obra restauradora de Deus que muda a natureza humana. Os direitos de filhos são dados... Lembram-se aonde nós estudamos hoje? Qual é o elemento que dá o direito de direito de filho? Adoção. Então, não é a letra D, é a letra C. É a obra restauradora de Deus que muda a natureza humana. Então, muito cuidado. A C e a D são bastante parecidas, mas o que difere é a questão de todos os direitos de filho. Os direitos de filho são dados na adoção, nunca na justificação. Para fechar a questão 8, como pode o pecador arrependido receber a justificação? D. Letra A. B. B. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Cuidado, isso aqui pode dar problema. É pela fé que somos justificados. Eu estou perdida, pastor. A 8 é qual? Letra B de bola. Através da fé. Como, preste atenção na pergunta, como o pecador arrependido pode receber a sua justificação? Crendo. E essa crença vem através de quê? Da fé. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. O restante é tudo consequência. Não é? A graça de Deus é consequência. A vida digna de um homem arrependido é consequência. O sangue de Jesus é tudo consequência. Mas o pontapé inicial para o arrependimento, qual é? É a fé. Sem fé, o quê? É impossível agradar a Deus.
Agradar a E temos que pensar nesses termos, temos que analisar nesses termos de causa e não, perdão, de origem, de causa e não de consequência, porque tem duas coisas que temos que ter cuidado. Uma coisa é causa e outra coisa é consequência. Então temos que analisar isso pela causa e não pela consequência. Repetindo para terminar. Número 1, letra D de dado. 2, D de dado. 3, B de bola. 4, C de casa. 5, A de Antônio. 6, C de casa. 7, C de casa. E 8, B de bola. Próxima aula, vamos corrigir o restante do bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3. Então, já eliminamos tudo já na próxima aula. Então, o restante do bloco 1, que vai dar 9 ao 16, o bloco 2 todinho e o bloco 3 todinho, tá? Para facilitar, para vocês já terem o material já corrigido. Perguntas de momento? Não? Maravilha. Se tiver, anote. Próxima aula a gente está aqui disponível para respondermos, né? Porque a gente já está em 10:08, a gente não pode estender mais do que isso, já nos estendemos 8 minutos e repetir, irmãos que precisam já se despedirem porque têm seus compromissos de trabalho no dia de amanhã. O Espírito de Deus falou alguma coisa com você nessa noite, pela sua palavra? Falou alguma coisa? Isso. Se falou, glória a Deus, falou muito comigo. Sobretudo, para que estejamos mais atentos àquilo que vamos falar na próxima aula, predestinação. Você vai entender, não é, que o homem criou uma predestinação em detrimento ao que Deus já estabeleceu na sua palavra. É a predestinação que Calvino, né, colocou para milhões de pessoas entenderem o contrário do que a palavra de Deus diz. Vamos então terminar a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tremendo esforço. Deus abençoe e recompense poderosamente a cada um de vocês. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta final para nós orarmos. Alguém está precisando, urgente, de um milagre em uma causa difícil ou impossível? Alguém? Está precisando urgente, mas urgente, é para ontem. Vamos lá, irmã Jandra está precisando, irmã Flávia, irmã Amanda, tem mais aí? Tem mais alguém? Isso, nossa irmã Rubiane, irmã Vanderleia, quem mais precisa? Isso, irmão Elton, nosso irmão evangelista Alexandro, irmã Brás, né, irmã Bernadette, todos estão precisando, gente. Começando de mim. Eu estou vivendo um milagre, estou vivendo, mas estou precisando de mais 2. Que isso, pastor? O senhor é fominha de milagre? Não, é porque o milagre representa que estamos na dependência de Deus. Entende? Quando nós não precisamos mais de milagre, é que acabou a dependência de Deus. Levante uma de suas mãos só para agradecer e louvar a Ele. Isso aqui, ó, é gesto de agradecimento e de adoração. E o teu milagre, no nome de Jesus, você vai receber. Se é da vontade dele, agora. Se é da vontade dele, esta semana. Se é da vontade dele, no transcurso dos próximos dias. Mas confie, vai ter um milagre que vai deixar você de boca aberta e você vai vir aqui e pedir, pastor, quero testificar, porque Deus me alcançou o meu milagre. Pai amado, muito obrigado por esta noite. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pela certeza de que a tua palavra nos tem falado, nos tem guiado, nos tem instruído. Muito obrigado, Deus, por esta aula tão preciosa e rica para a nossa edificação e crescimento. Agora quero te pedir em nome de Jesus, olha essas mãos levantadas, olha por essas mãos erguidas, mãos que te agradecem e mãos que te adoram, mãos que te glorificam e mãos que te exaltam. São mãos que creem em ti, são mãos que estão na plena dependência tua, são mãos que creem no milagre. E vai entrar um milagre na casa dos meus irmãos, vai entrar vários milagres na casa dos meus irmãos. O Senhor vai surpreender várias vidas aqui. Eu não sei com quem exatamente Deus vai começar a trabalhar lá, mas minha irmã, em nome de Jesus, confia, está apertado, está difícil, parece que não tem saída. É aí que Deus vai entrar, é aí que Deus vai entrar com uma provisão maravilhosa, em o nome de Jesus. Receba fé, receba confiança, receba ânimo, porque vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Isso, meu irmão, está muito apertado, está muito desafiante, parece que nunca vai acontecer, mas em nome de Jesus a ti te digo, vai acontecer. O tempo de cantar está chegando na
sua vida. O tempo de cantar está chegando na sua vida. E Deus vai ser glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Creia, creia, creia. Ele lhes enviou sua palavra e os curou, os livrou de toda a sua ruína. Salmo 107, verso 20. Queremos te agradecer, Senhor, que o milagre ou milagres vão atingir em cheio a vida dos meus irmãos. Milagre de libertação, milagre de salvação, milagre de cura divina, milagre de abertura de portas, milagre de documentação. A obra vai ser completa e o nome do nosso Deus será glorificado. Muito obrigado. É a nossa oração que a te fazemos, agradecidos pelo nosso milagre ou milagres, porque aqui tem irmãs e irmãos que vão receber um pacote completo de muitas operações sobrenaturais para a glória do nosso Deus. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Prepare-se, prepare-se. Nós vamos ter que fazer um culto na terça-feira online só de agradecimento. Você não está entendendo, irmão? Você não está entendendo, irmão? Nós vamos ter um culto só de agradecimento. Vai ser tanta coisa que Deus vai fazer, não estou falando da boca para fora, não. Ó, vai começar a acontecer. E olha, haja espaço. Haja espaço, porque Deus será glorificado. Muito obrigado, Deus os abençoe. A você que já fez o pagamento do mês de setembro, tem tempo, não se apresse. Agradecemos de coração os que já fizeram, os que não fizeram, até o dia 30, tá de bom tamanho. Nosso lema, para terminarmos, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça Necessário que ele e que eu diminua. É necessário que ele cresça. Ó, esse aqui, ó, diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Beijo no coração de cada um de vocês, uma abençoada terça, uma vitoriosa semana, e você vai trazer aqui o testemunho do seu milagre em o nome de Jesus. Muito obrigado, a paz do Senhor, bom descanso a vocês. Vejo vocês próxima terça, dia 19, com a bênção do nosso Deus. Muito obrigado a todos. Paz do Senhor.